Olá, gente, tudo bem? Hoje o Te Mostrei está um pouquinho diferente. Hoje a gente está aqui direto do Rio de Janeiro. A gente aproveitou a oportunidade, né, Emerson? Com certeza. Para estar gravando aqui o Te Mostrei e tá falando um pouco da vida do Emerson, da carreira, da história de vida dele. É isso, né, Emerson? Com certeza. Estamos no Rio de Janeiro, Barra da Tijuca. Deus preparou um momento incrível. Sim. 2 bandeirantenses aí, pé vermelho. Dois pé vermelho. No Rio de Janeiro. Eu falei, Thiago, vamos aproveitar essa oportunidade. Vamos aproveitar para gravar, para deixar registrada a sua história Sim. também, para sua família. Agradeço, para obrigado. todos. Tá? É uma honra estar aqui. Primeiramente, eu queria te agradecer por isso. Isso, tá? obrigado. Porque você, a Paula... Eu falei para a Paula ontem, né, Paula? Que você é uma... Eu considero a Paula como uma peça de quebra-cabeça na minha vida. Vocês são uma pecinha que encaixou na minha vida. E eu queria agradecer primeiramente a vocês, a toda a família da Sandra, do Fábio, por ter dado essa oportunidade para mim, tá vindo aqui gravar os 15 anos da Valentina. Que festa, né? É algo assim para mim que é muito Deus, né? Que proporcionou esse momento para mim, para minha empresa. Mas vamos falar da sua empresa hoje. Sim. E falar da sua pessoa. Não, claro, tá? Mas assim, até pegando o gancho, de uma forma bem bacana, assim, bem informal. O Fábio para nós é nosso parente, né? Mas nós sabemos da importância do Fábio como atleta, né? Como uma personagem do esporte, né? Diante de tantos recordes e de tantos anos aí. E ontem eu fiquei muito feliz, a gente ali, todo mundo é parente, alguns, lógico, mais conhecido deles, mas a grande maioria a gente já conhece. E eu vi o Thiago lá circulando e filmando, falei, meu Deus, meu coração se enchia de alegria, dava para perceber a tensão no ar, porque a responsabilidade é enorme. É uma responsabilidade mas muito ainda grande. Assim, falei, Thiago, parabéns pelo trabalho, todo mundo tá muito contente. E eu falei, Thiago, vamos aproveitar que a gente já tá aqui e vamos fazer Te Mostrei aí na estrada, digamos, fora de Bandeirantes, né? Sim, eu queria saber mais, assim, Emerson, um pouco mais sobre você, da sua história de vida. Sim. Pode começar lá atrás, tá? Certo. Porque a intenção do podcast é exatamente isso. Legal. É contar a sua história, deixar a sua história registrada. Certo. Tá? E também falar da Refrigere, né? Que hoje, você contou meio por cima aquele dia para mim, como que tudo começou. Mas hoje a gente tem a oportunidade de saber mais ainda. Claro. Como tudo começou isso. Perfeito. Tá bom? Perfeito. Aí você se apresente, Sim. Fala um pouquinho de você pra gente. Ok. Meu nome é Emerson, né? Vou fazer 45 anos esse ano já. E tenho uma família linda, abençoada. Minha esposa Ana Paula, minha filha Manuela. E a vida inteira comerciante, né? Pai, desde criança foi comerciante. E eu amo falar com pessoas, amo conversar com pessoas. E aí a empresa em si, Thiago, porque assim, nós já passamos por comércios, né? Já tivemos a Ortobon, já fui funcionário público, já fui CLT, mas assim, na veia da gente sempre tem essa parte comercial, né? Então eu fiquei um tempo afastado do comércio em si, como empresa, como proprietário, mas foi um tempo de crescimento gigantesco. Eu nunca tinha trabalhado numa empresa tão grande como a última empresa, onde eu fui gerente comercial. E ali eu vou falar para você, assim, conhecendo esses grandes mercados, foi uma escola que eu sou muito grato até hoje. E isso me deu um estalo, assim, para mim poder empreender novamente. Sim. E foi nessa empresa que tudo começou, então, essa parte começou. Não tinha nada a ver com climatização. Nunca tinha trabalhado, não conhecia nada do segmento. Porém, eu sempre acredito que todo comerciante, indiferente da área que ele atua, ele tem na veia algo que faz parte de todo comércio, né? Negociação, cliente, posicionamento, forma de conversar, né? Forma de atender. Tem muitas coisas que eu até acredito que é um certo dom, não que eu tenha esse dom, mas eu acredito que para todo comerciante é um dom conversar com pessoas, né? Tem muita gente que às vezes não é tão simples assim. Então, eu, apesar de conversar com muitas pessoas e ter ido para o CLT em um momento, a hora que eu saí, eu percebi que eu até ia seguir na minha área. Eu sou formado em análise de sistemas, eu queria seguir aonde? Atrás de um computador, trancado dentro de um quarto home office, trabalhando a nível mundial, digamos. Que hoje é uma área que está muito bem, né? Muito em alta, né? Muito em alta. Então eu queria muito, fiquei 2 anos quebrando cabeça com isso. E os nossos pastores falaram, não é isso que você tem, não.
tá? Pode desistir que não é isso não. Mas eu teimei, viu? Levei 2 anos aí até que aconteceram várias coisas e nós vamos contar um pouquinho mais. Aí eu entrei para climatização, mas não conhecia nada da área. Eu conto aquele começo, aquela história acho que foi na faculdade, que... Ah, sim. Essa história é muito boa. Não, é incrível. Essa história é sensacional. Gente, é assim, até para vocês, como é algo... Tô contando a minha história, o que eu achei interessante, Thiago, disso, porque assim, eu nem lembrava mais, né? Eu acredito que isso foi, acho que pelo menos uns 10 anos atrás, a gente fez um encontro, muita gente conhece como Encontro com Deus, é um retiro espiritual para quem não conhece, onde a gente fica 3 dias afastados assim, das famílias e a gente passa um tempo com Deus, né? E nesse momento não entendia nada de ar-condicionado e a gente tinha algumas experiências, né? Relatos de algumas experiências desses encontros ou até de oração, que a gente fazia muita oração no morro, na mata, e todo mundo via. Para você que não acredita, pode acreditar, tá? É algo sobrenatural. Mas muita gente via o mato pegando fogo. Existem relatos, tá? Pode procurar se você tem curiosidade. Muita gente já viu o pó de ouro. Então tem relatos assim de coisas sobrenaturais. Nesses momentos de muita intimidade, onde a gente se afasta do mundo. E eu nunca tinha experimentado nada disso, eu ficava maluco. Eu falei, eu não tô vendo fogo pegar, eu não tô vendo nada. Eu sempre assim fui. Eu já fui uma vez. Eu não vi nada também. Tiago, eu ficava maluco, cara. Eu falei, meu Deus, eu não vejo. E eu sozinho, nunca comentava isso com o pessoal, mas eu ficava, Deus, eu não tô vendo. Aí eu chegava assim, pega fogo. E eu não tô vendo. Mas assim, em resumo, eu nunca tinha visto. Aí até que esse dia, eu não tava esperando, né? Nós, como parte da equipe que trabalhou no encontro, a gente vai preparar salas, né? E uma dessas salas tinha um ar-condicionado que o pessoal falou, isso aí tá queimado. Era um dia muito quente. Bandeirantes é quente, né? Mas foi uma época muito quente e todo mundo ia ficar no ar-condicionado. Eram diversas salas, mas uma das salas de um pessoal que ia fazer o encontro, que não estava trabalhando, não estava funcionando. E o momento nosso, onde a gente passa pelas salas orando, consagrando o ambiente, né? E orando nas salas, eu com óleo de unção fui ungindo e cheguei na frente do ar-condicionado. E o pessoal já tinha falado, o pastor já veio, um monte de gente já veio aqui, colocou a mão, isso aí não tá funcionando. Já fomos lá na portaria, o pessoal também falou que não tá funcionando. Ar-condicionado quebrado. Quebrado. Mas ungindo tudo assim, eu peguei e coloquei a mão. E eu falei assim, eu não lembro exatamente, mas o que é muito comum da gente, né? Em nome de Jesus, porque eu estava incomodado. Eu falei, meu Deus, todo mundo vai dormir no ar. E logo o pessoal que veio fazer o encontro vai dormir no calor. E eu coloquei e orei assim, vi que tinha eu e mais o pastor Lucas, lembra até hoje, ele estava mais no outro canto da sala lá ungindo também. Coloquei a mão e orei, Thiago, e pá, funcionou na hora. Tomei um susto. Do jeito que eu coloquei assim, orei, funcionou o ar-condicionado. E olha pra você ver, onde eu tô trabalhando hoje. Sim. E na hora até brinquei com ele, só Geninho, coloca a mão mais aqui não mexe. Né? Não mexe não, vai que desliga, né? Mas olha que incrível, algo que assim, eu nem imaginava, mas já era um sinal na minha vida. Era um sinal de Deus, com ar-condicionado. Exatamente. E foi uma história incrível. Cara, que legal. Aí a partir desse momento, como que foi essa... Não, aí faltou, depois disso, né, ainda passou muitos anos, ainda até, já fomos para outra área, mas o engraçado do ar-condicionado que foi assim, quando eu trabalhei como gerente, né, tudo que, cidade pequena, né, família um pouco conhecida, então qualquer tipo de serviço, alguma coisa, sempre é ligado com alguma indicação do pai, é muito comum isso. E eu lembro que quando eu entrei nessa empresa de climatização, uma das maiores do Brasil, eu mandei um currículo online, no site, acho que é Vagas o nome, vagas.com, coloquei lá e coloquei meu currículo. E a gente até tinha conversas de ir para fora do país, mas eu mandei. E acho que passou uma semana, me ligaram, meu nome é Fernando, eu sou da empresa tal, gostamos muito de você, no meio de acho que 240 pessoas você foi selecionado. E eu achei até que era uma piada, né, porque, mas assim... Tão rápido? Não custa ir dar uma olhada, né? Aí fui lá para a cidade lá e cheguei lá, eles falaram, gostamos de você, gostamos do teu perfil. E só que a gente trabalha só no estado de São Paulo, é a primeira que nós vamos fazer fora do estado. E nisso a gente foi para Londrina, 2018, e ficamos lá até 2021. E eu atuei assim na parte comercial, onde eu atendia os lojistas, né? Então eu atendia quem vendia o ar-condicionado. Certo. Fazia toda a parte assim, atendia aí pelo menos umas 70 empresas e de um modo geral foi isso, Thiago. O meu primeiro contato foi esse, sabe? Mas ainda assim era mais o comercial do que a parte em si do negócio. E entendeu? você não tinha nem ideia
Ah, não. Mas eu sempre fui assim, Thiago. Assim, cheguei na empresa no dia da Fernanda, ela me recebeu, ok. Daqui a pouco veio o dono da empresa, o pai. Ele entrou na sala assim, ele e um outro gerente, e Deus prepara, né, Thiago? Porque eu tava tão nervoso, acho que muito comum, né? E ele falou assim, ó, já gostei dele, pode contratar. Mas ele já tava, né, tudo certo lá dentro. Mas assim, a gente tem que encarar, né, Thiago? Tem. Acho que faz parte, né? Tudo que é desconhecido, mas Deus vai capacitando, né? Deus capacita cada um de nós. Mas enfia a cara. E todo dia a gente aprende um pouco mais, né? E tudo foi orientação. Tudo orientação. Aí quando foi assim que você... Falei, eu vou trabalhar para isso. Que ano que foi? Você Thiago, aí o interessante foi assim, como eu trabalhei na parte que eu atendia os lojistas, eu não atendia o cliente consumidor final, por uma questão de demanda e o meu serviço era home office, era muito comum eu ter um tempo que o lojista não tinha. O lojista que eu digo, a maioria das empresas não tinha uma parte comercial, são instaladores, né? Tinha assim as empresas com um ponto fixo, que tem os funcionários, mas a grande maioria eram instaladores que estavam a campo. Então, várias vezes, fala, Emerson, conversa com o cliente para mim, atende para mim, faz a venda, eu já negociei tudo, pega os dados, tira o pedido, porque eu tirava pedido também para eles. E nisso eu fui entendendo um pouco essa ponta, não somente comercial que eu já conhecia, mas uma ponta também da prestação de serviço, da reclamação, das dores, das necessidades. E isso foi me chamando a atenção e automaticamente você vai ganhando esse conhecimento. E logo quando eu saí dessa empresa, é onde eu quis ir para a minha área de atuação, porque estava bombando. E a minha pastora, a pastora Viviane, falou assim, não, Emerson, é o ar-condicionado. E eu teimei, eu falei, não quero mais saber de ar, não. E o interessante é que aconteceu dessa forma, só que olha para você que interessante, eu cheguei a fechar, eu estava contratado praticamente para trabalhar nessa área da parte de informática, digamos assim. E só que assim, ia ganhar muito pouco, mas eu queria entrar, não importasse o valor, eu queria entrar para aprender. Falei, depois que eu estiver dentro do segmento, a gente sabe que cresce muito rápido. A dedicação de cada um de nós, né, depende disso. Só que um dia antes de eu aceitar, eu recebi uma proposta de uma outra empresa, mais antiga que aquela, tão grande quanto, e me ligaram falando assim, eu quero que você seja gerente nosso no Paraná, em Londrina. Eles queriam entrar no mercado de Londrina, que era uma região muito grande, né? Londrina, Maringá, passa de 1 milhão de habitantes, um poder assim enorme para a climatização, Thiago. E eles falaram, eu quero você como gerente. A proposta, financeiramente falando, era 10 vezes maior do que eu ia ganhar nessa lista. E lógico, olhando para a situação também, né? Como pai de família, tudo, eu falei, não posso descartar. E aí eu liguei lá na outra empresa, falei, não vou. E aí entrei como gerente. Só que assim, quando eu entrei, Deus já tinha sinalizado para mim, falou, você não vai ficar muito tempo nessa empresa. E porque já estava mexendo isso dentro de mim, sabe? Eu já tinha algumas dores de clientes, algumas coisas que eu via. Eu falei, nossa, isso podia ser melhor, isso poderia ser melhor, mas não como uma crítica a quem estava executando, apenas uma visão diferente de uma coisa bem mais, assim, profissional, digamos, no meu ponto de vista profissional. Eu falei, cara, isso aqui dá para fazer desse jeito, vai ser mais legal. Ou o cliente vai gostar se eu fizer isso aqui. Sabe os pequenos detalhes? Os pequenos detalhes fazem toda a diferença. Não é o serviço em si, o serviço ele entrega, qualquer um entrega, né? Mas os pequenos detalhes faziam muita diferença. Sabe, entrar num apartamento e colocar um sapato, uma luva para proteger. Sim. Porque eu, como cliente, quando contratei, foi uma das coisas que eu percebia, sabe, Thiago? Eu falei, poxa, o cara vem da rua, casa eu até entendo, assim, sabe? Mas o apartamento em si, tudo é casa, né? A casa tem quintal, tudo, mas... E no apartamento eu falava... então, assim, só para você entender um dos detalhes, algumas coisas começou a me chamar a atenção. E eu vi que tinha comércio para isso, sabe? Aí nisso eu desisti e aceitei aquele emprego, só que eles queriam que eu morasse em Londrina. Eu tinha acabado de mudar de Londrina. Né, Ana? A gente tinha acabado de mudar, fazer toda a mudança. E o psicológico também, porque... já tinha desistido da área e vão voltar, e aí eu fiquei 1 ano indo e voltando. Nossa. Fiquei 1 ano assim, ficando em hotel, e até que eles me deram um checkmate, falaram, ou você fica aqui, porque eu exerci um cargo de gerência do showroom. Só que como eu não estava lá diariamente, apesar de eu ir para lá, mas eu tinha que passar nos outros lojistas, né? Só que daí eles falaram, não, agora a gente quer você fixo aqui, digamos. E eu falei, para mim não dá. Aí eu saí dessa empresa e comecei, né, a mastigar essas coisas. Fiquei uns 2 meses fora, sem atuar em nada. Eu fui mastigando todas essas informações,
Deus foi colocando no meu coração algumas ideias. E aí o que eu comecei a fazer, Thiago? Eu tinha alguns amigos instaladores que eu conhecia de tempo na nossa região. Eu falei, eu não posso perder. E os clientes começaram a me ligar. No tempo que eu saí, eu avisei as empresas. Eu falei, ó, eu não trabalho mais, né? Então, qualquer lojista que me ligar, acho que isso foi em agosto. Eu falei, até janeiro eu vou falar, ó, não tô mais com essa empresa. Mas a partir de janeiro eu tenho que seguir minha vida, digamos, né? Passei isso para eles. E só que daí os clientes me ligaram e falaram, não estou mais trabalhando para ele. Eu falei, Emerson, mas eu gosto do teu atendimento. Não é com quem eu quero comprar contigo. Emerson, eu gosto eu gosto do jeito que você me atende. Porque eu atendia domingo, sábado à noite, pegava projeto, ficava lá 15, 20, 40 dias estudando um projeto com ele, sabe, dando algumas ideias assim. E além daquilo, da venda, entendeu? E a gente acaba criando uma amizade, né? Mesmo que seja uma amizade comercial. E eles começaram a falar isso, ó, mas Emerson, eu quero você, eu quero a tua pessoa, eu quero o teu atendimento. E isso eu fui mastigando, Thiago. Foi começando devagarinho. Devagarinho, foi amadurecendo a ideia. E nisso foi nascendo a Refrigério. E no começo ali, tipo, qual foi a dificuldade? Você teve alguma dificuldade nessa parte de instalação? Sempre tem. Thiago, eu vou contar até um negócio bem legal que aconteceu, porque assim, eu acho que assim, no nosso ramo, eu vou falar do nosso ramo, tá? No nosso ramo existe muitos cursos, tá? Eu fiz um deles. Só que antes mesmo de eu fazer esse curso, um amigo meu falou, Emerson, isso é jogar dinheiro fora, porque não aprende. É algo que, se você tiver curiosidade, você aprende no YouTube. Mas eu teimei, eu sabia disso, tá? Thiago, eu sabia, tá? Eu sabia disso. Mas eu teimei, falei, gastei um dinheiro. Vamos fazer. Aí eu fiz o curso e gastei dinheiro. Sabia já, mas fui. Só que foi importante pra mim, porque pelo menos eu tive um contato não somente na teoria, né? Tive na prática. Por mais que tudo que eu fiz ali eu sabia, na maioria do que foi ensinado, curso muito rápido, né? Mas assim, pelo menos gerou dentro de mim uma curiosidade que eu não estava enxergando, que era o quê? A parte da instalação, de manutenção, de infraestrutura, porque eu trabalhava mais só com a venda, né? Tipo, eu vendia e passava para outro instalador fazer. Eu indicava alguém que eu conhecia, falava, eu te indico tal. Então eu vendia, ó, o fulano instala para você. E a entrega desse cliente sempre é uma entrega boa, mas eu sempre queria ser a mais, sabe? Esse diferencial do atendimento. Sim. E aí nesse curso me gerou essa curiosidade. Até que um amigo meu me deu uma oportunidade para Santa Catarina, lá em Penha, onde tem o Beto Carreiro, né? Eu falei, Emerson, a empresa nem é minha, eu tô trabalhando para um rapaz, mas assim, quer passar uma semana aqui, faz o corre com todo mundo, não consigo te pagar nada, sabe? Não tem salário, mas pelo menos... Eu falei, cara, tá ótimo, deixa eu andar com vocês. Fiquei uma semana lá. Conhecimento. Tudo no meu bolso. Gastei um dinheiro até legal. Mas, cara, foi bacana. Fizemos serviço em Balneário Camboriú, Porto Belo, na região mesmo de Penha, ali, de Pissarras. Fiquei uma semana correndo com eles. Foi na prática mesmo. Na prática, vendo os meninos furar a parede, entrar na casa de cliente. E ali eu fui entendendo onde, aqui é legal. Até hoje, Thiago, fizemos curso esses dias em Londrina, da TCL, que nós somos credenciados da TCL, e veio instaladores do Brasil todo ali, né? E eu sou da seguinte opinião, cara, eu gosto, quando eu chego nesse lugar, eu gosto de observar muito, porque você sempre aprende algo novo. Cara, eu vi os meninos trabalhando, eu falei, isso aqui eu já sabia, ou isso aqui, eu acho que o meu jeito, pra minha empresa é melhor, ou isso aqui eu não sabia, cara, dá pra fazer melhor. Então assim, eu tenho essa curiosidade, e essa semana que eu fui lá foi pra concretizar. Você já voltou com a certeza. Bati ponto. Camiseta da empresa, cedinho lá na loja, o que precisar ir, estamos para fazer, carregando carro, ajudando, trabalhando sem ganhar nada, mas meu amigo, que experiência bacana. Legal. E hoje a parte do ar-condicionado, inclusive lá o ar que você instalou em casa tá 100%. Fala do céu, pensa num ar bom. E o atendimento seu não é porque você tá aqui, mas dá para ver que é diferente. Você lembra que você falou para mim aquela vez daquela pecinha? Lembro. Que custava bem caro, mas você fez questão de comprar porque faz a diferença na instalação do aparelho, né? É uma das... Essa que é a ideia que eu falo do diferente, entendeu? Porque não é só vender o ar. Muita gente... Por que o pessoal, na minha opinião, já me passaram, gostava do meu atendimento? Porque o pessoal normalmente vinha assim, você imagina, eu estava atendendo 70 empresas. Às vezes eu tinha mensagem, Thiago, eu teve época que eu varei noite, quase 24 horas ligado. Por quê? Como eu fui dando essa oportunidade para eles de atender o cliente deles, eles falaram, por que eu vou fazer se tem alguém que faz para mim? Para eles foi muito bom, para mim também, porque eu tive que aprender muito rápido. Cara, eu não sabia nada no começo. O comercial você aprende, o sistema, a tirar pedido você aprende,
Mas e a questão de simultaneidade? E a questão de um multisplit, que é uma máquina para várias dentro de casa? E a questão de um VRF, peça, Refinet, entre todas as outras coisas, cara. Era muita informação. Muita coisa, né? Então, assim, eu fui obrigado na pressão. E a empresa, você imagina, a empresa está te pagando salário todo mês. E é cobrança, é meta. Então, assim, foi uma experiência que, para mim, eu falei, foi muito boa. E esse diferencial que eu falei, que a Refrigério, como que a Refrigério nasceu? A Refrigério é bíblico, né? Salmos 23, versículo 3, refrigera minha alma. Eu via muitas dores do cliente, sabe? Dificuldades, que é uma missão nossa. Nossa missão é isso, né? Resolver essas dificuldades, esses problemas do cliente. Porque a coisa mais gostosa que tem é você pagar por um serviço e você, né, fica tranquilo com ele. E eu via que não era só vender, eu quero uma máquina de 9, mas vamos entender por quê, né? O que você quer? É só a economia, que a maioria procura, mas é uma máquina mais silenciosa? Ó, tem máquina hoje que faz troca de calor de ambiente, que faz leitura do ar do ambiente. Tem tantas coisas hoje, tem opção de cassete, uma via, 4 vias, sistema Highwall, split dutado, né? Aqui eu não sei se vai dar para ver no final, mas aqui é um duto linear, está instalado, não tem máquina aparente, mas é um sistema de duto linear. Vocês não estão vendo, mas aqui está super climatizado. Então não é só entregar, você tem que entender o ambiente, não só a metragem, né? Incidência solar. Então é um mundo de informações, é uma engenharia por trás de tudo. Muita coisa, né? E a Refrigério nasceu em cima disso. Entendi. E você, um exemplo assim, a pessoa te liga, Emerson, vem aqui em casa aqui, vê qual é a melhor opção de lugar, tô querendo colocar um ar, aí você dá uma assessoria também antes, né? Sim, com certeza. É algo que eu sempre fiz. Olhando para a parte financeira, Thiago, não é viável pela questão que você se desloca e nem sempre você tem o resultado. Mas eu acredito que isso faz parte de qualquer comércio. Não é porque eu atendi ou fiz um atendimento que isso vai me trazer a venda. Até porque eu acredito que a venda às vezes não vem aqui, mas vem depois, vem uma indicação. Sim. Eu acredito que atendimento é tudo no comércio. Com certeza. Atendimento é importantíssimo. Então eu chego no cliente, é uma casa que já está pronta, vamos estudar. Existe uma infraestrutura preparada? É uma coisa. Ali já está pronto. Não tem? Vamos estudar onde é o melhor lugar. Onde você quer climatizar? É aqui? Então vamos estudar. Aqui. Você tem planta da casa para ver, né? As tubulações e tudo mais. Então tem que ser, é muito particular, cada venda é muito particular. Eu já peguei uma obra de Maringá, Thiago, de uma mulher muito conhecida no Brasil, tem escritórios no Brasil todo, virou uma clientona minha, porque ela me passou o projeto dela e eu levantei a venda. Aí o que aconteceu? Me deu algum estalo, foi perguntas da onde ela tirou, porque veio muito mastigado. Normalmente vem, sabe assim, só eu quero uma de 9, uma de 12, mas veio muito mastigada, até com detalhes. E eu falei assim, quem que levantou essas informações técnicas? Ela falou, minha arquiteta. Eu falei, você pode passar o telefone da arquiteta para mim? Ela passou, Thiago. E eu fui conversar, aí eu fui descobrindo com a arquiteta que ela tinha outras ideias, que ela queria algo diferente também. E nisso foi criando uma amizade com essa arquiteta. E por fim a gente mudou todo o projeto dessa cliente. E era uma casa de 4 milhões. Nossa. Então assim, ela tinha modificado ambientes que estava no original, era uma de 9 mil, virou uma 18. Tinha ambientes que nem existiam, ela fez. Então eu acho que fiquei uns 40 dias com ela nesse atendimento. Nossa, deu. Mas depois disso, Thiago, tudo, escritório do Brasil todo, Curitiba, Fortaleza, toda vez que ela precisa de máquina, ela me liga. Super criteriosa, sabe? Super profissional. Mas assim, foi um atendimento diferente, personalizado, que trouxe essa cliente. Olha como é que Deus é bom, né, Paula? Ela é uma pecinha do quebra-cabeça. Uma pecinha do quebra-cabeça. Né? Que Deus vai encaixando, né? Sim. Como já teve clientes que eu fiz isso e por fim ela não fechou comigo. Mas me agradece até hoje, me liga, me indica, às vezes precisa de alguma coisa. Então nem sempre o comércio seria muito bom, né? Tudo que a gente orçar, a gente fechasse. Entendi. Mas acho que tem um propósito por trás de tudo isso também. Com certeza. Com certeza. A parte do ar-condicionado, como que a gente... O tempo de manutenção, assim, quanto tempo você acha ideal para fazer uma manutenção? Vai muito da sujeira ou do vazamento de gás? Acontece muito isso? Sim. Eu acho que um pouco de cultura de brasileiro, tá? Até porque quando eu tinha ar-condicionado e não entendia do segmento, eu também, para mim era assim, instalou e deixa lá. Não preciso limpar, não preciso fazer nada. A hora que der problema, a gente chama o técnico. Mas quando a gente entende, né, um pouco disso, o preventivo te livra de muitas complicações lá na frente. Às vezes você pode até perder um equipamento por uma questão de manutenção preventiva. Então existe a manutenção preventiva e a manutenção corretiva. A preventiva é o que a gente costuma indicar, que é assim,
a cada 6 meses uma limpeza do ar. Tá? 6 meses. 6 meses você vai lá dar uma olhada, você faz a limpeza. A limpeza que eu falo é aquela limpeza, pelo menos, não é uma limpeza 100% completa, que é completo o que é, Thiago? Você tem que desinstalar mesmo. Aquela redinha que fica... Isso, é o bolsão de coletor. Muita gente faz hoje, porque entende-se assim, ó. Vamos pensar do lado financeiro do cliente. Se eu tiver que fazer uma limpeza 100%, você tem que desinstalar um equipamento, tá? Você desinstala, você vai recolher gás, né? Em alguns casos lá, com a bolsa coletora e tudo mais. Você vai lá, recolhe o gás, aí tem que instalar. Então vamos lá, coloca uma desinstalação, uma instalação, uma limpeza. Vai lá em cima o valor. Então o que a gente faz? A gente faz a limpeza com o bolsão, tá? Ele dá para fazer uma limpeza muito boa, completa. Não fica 100% porque tem uma parte plástica atrás da máquina, né? Existe ali uma serpentina, ali, um aletado atrás, que no bolsão você não consegue limpar 100%. Mas como eu te falei, financeiramente falando, para ser 100% tem que desinstalar. Porém, aí que vem a questão. Se o cliente faz a limpeza periódica cada 6 meses, essa limpeza de bolsão ela resolve. O problema é que às vezes o cliente fica 3 anos sem limpar. Entendeu? E aí não é só questão de sujidade, né? O principal é saúde. Ainda mais se tem algum problema de rinite alérgica, alguma coisa, porque junta muita sujidade, poeira, né? Vírus, bactéria, sabe? A gente pega máquinas e cada uma corresponde de uma forma diferente, tá? Às vezes você tem uma máquina num quarto e uma no outro. Ambos usando todos os dias para dormir. Mesma capacidade, você vai ver uma tá mais suja que a outra, porque ele é um trocador de calor, né? O ar-condicionado, como se fosse um exaustor, né? Ele puxa o ar lá para depois trocar o calor e resfriar o ambiente. Então, cada quarto, cada máquina, cada ambiente se comporta de uma forma. Sim. Porém, a gente indica a cada 6 meses, mas tem casos, tem um lugar lá que eu limpo 23 máquinas, faço cada 6 meses. Tem máquina que dá para ficar 2 anos sem limpar, um ano. Dependendo do ambiente também. Isso, mas não tem como. A cada 6 meses tem que dar uma olhada. Eu faço isso muito com meu cliente. Tem uma cliente minha que eu vou fazer agora no final do mês. Eu falei, vou até a sua casa para ver. Se eu ver que precisa fazer a limpeza, eu registro com foto, né? Falo, eu acho que já dá para limpar ou dá para esperar mais um pouco. Essa parte do 110, 220, uma vez eu instalei o ar lá no escritório, eu coloquei um transformador. Era 110, aí passei para 220. Gasta mais energia ou é mito essa parte? Ou tem que ser o 220? Não, assim, a máquina 110 existe, tá? Existe máquina, a LG fabrica, a Springer Midea fabrica. Qual que é o problema? O problema é que quando você usa o transformador, são 2 energias, né? Você está puxando a energia da máquina e a energia do transformador. Então, nesse caso, ele gasta mais. Se você for comparar uma máquina 220 e uma 110 de ar-condicionado, provavelmente vai ser... Né? Não dá pra gente comparar só se você medir, mas é o mesmo gasto praticamente. Porque hoje é tudo sistema inverter, né? Antes existia os on-off que a gente chamava, convencional, que daí ele liga a máquina, chega na temperatura e ele desliga. Aí sobe a temperatura do ambiente e ele liga. Então ele fica naquele liga e desliga que ele consome muita energia. O inverter não, o inverter ele chegou na temperatura ideal, ele baixa a rotação do motor e ele mantém a mesma temperatura. O ideal hoje é o inverter, né? Mas tem ainda no mercado convencional, mas assim, vamos colocar 95% hoje, principalmente na linha residencial high-wall, quase 100% é inverter. Ainda existe linhas altas, piso-teto, cassete, on-off, digamos. Até high-wall ainda tem, mas é por uma questão energética. É por questão de energia do selo do Unimetro, eles não estão permitindo mais. Então, eles saíram já, na verdade, por causa de questão energética. Aquela parte que você tem que colocar ali no 23, 24 ali, economiza energia. Quer economizar no ar-condicionado? Dá uma dica aí pro pessoal. Vamos dar uma dica bem legal, gente. Isso. O ar-condicionado, indiferente se é uma 9000, se é uma 60000, o que sai dele em termos de temperatura é a mesma coisa, tá? O que dá a diferença é a capacidade térmica da máquina para trocar o calor. Então, por isso que é muito importante fazer um estudo antes de instalar. Então você coloca lá, esse ambiente aqui, vamos colocar uma máquina de 9000 ali na parede, não ia fazer nada, entendeu? E você coloca lá um termômetro lá, ou faz uma leitura, ele está saindo super gelado, mas ele não consegue tirar o calor para substituir. Então essa questão aí, se você conseguir fazer o dimensionamento correto para o ambiente, aí vamos lá na segunda parte. Como que eu vou economizar? De 22, 23, 24 graus. Por quê? Vou te explicar. O inverter, Thiago, quando você liga, ele gasta até mais do que o convencional, porque ele trabalha numa rotação bem mais alta. Onde que entra a economia dele? A hora que atinge temperatura. Isso. Vamos pegar um Bandeirantes lá, 30 graus, lá 30 e poucos graus, lá sensação térmica, você coloca num 18. É quase impossível a máquina chegar a 18 Não graus. chega, ele né? não consegue chegar no 18. Então ele vai trabalhar o tempo todo ligado. Então o 23, 24 é uma temperatura, estando bem dimensionada, ele vai conseguir chegar.
E aí ele vai descansar o motor e aí ele te dá economia. Vem economia. E não precisa, gente. Olha, eu vou dizer pra você, 22, 23 graus já é bem gelado. Já é muito gelado. 18 graus, você vai dormir de cobertor. Em casa a gente coloca 23, 24, mais ou menos. Em casa também é essa temperatura, 24 graus. Porque eu canso de entrar em estabelecimento, em lojas, eu vejo lá, tá lá, 16. Sim. Aí eu falo, nossa, Tá gastando, né? Não tenha dúvida. Vamos pegar que fosse um on-off lá no 16, não vai dar diferença porque ele não vai chegar nunca no 16, né? Então o on-off ele ia ficar ligado o tempo todo, seja no 23 ou 24, se ele não conseguisse chegar, né? Mas o inverter sim, né, já faz essa diferença. Mas não tenha dúvida, dificilmente um ar-condicionado chega no 18, no 16. Vamos pegar um quarto pequeno de apartamento que não tem a incidência solar do telhado, né? Pode ser que chegue, mas dificilmente. Vamos falar um pouquinho de família? Vamos lá, tchau. Eu gosto dessa parte porque, dependendo, a pessoa fica até meio emocionada. Mas eu quase não sou chorão. Vamos tomar uma água aqui, ó. A Paula tá ali, só escutando. Vamos falar um pouquinho da sua família. Sim. Eu gosto de estar registrando isso também, porque isso aqui vai ficar pra... Sim. Né? Sua filha daqui a alguns anos vai assistir e vai, olha lá, meu Deus do céu. Sim, eu lembro com daquele certeza. dia. Né? E isso é importante para nossa vida também. Registrar, né? Sim. O momento. Eu gostaria que você falasse um pouco da sua família, o que ela representa para você. Sim. Vamos começar da Paula, né, Paula? Você já tá aqui, ó. Fala o que a sua esposa representa para você. Não, pra gente, assim, Thiago, foi uma virada de chave na nossa vida, tanto para mim quanto para ela. E a gente se conheceu, mas foi muito rápido, porque a gente se conheceu e a gente já casou acho que em 1 ano. E pode parecer loucura, mas quando a gente se conheceu, eu apesar de eu ter, acho que a minha irmã e meu cunhado, né, o Fábio mesmo, eu acho que eles já estavam, né, já eram cristãos. E só que quando eu conheci a Ana, ela até bebia na época, né, e na época ela nunca comentou. Ela falou pra mim depois, falou, se você continuasse bebendo, provavelmente eu não ficaria com você. Mas ela nunca falou isso, ela falou isso depois que eu tinha parado. Mas por que eu tô dizendo isso? Porque pra mim, quando eu conheci a família dela, o pai dela nunca tinha bebido, a mãe dela também não, o irmão dela também não, o outro irmão também não. Então não era cultural deles, né? Eles não tinham esse hábito, sabe, de churrasco, cerveja. E eu já cresci nesse meio, nessa família, né, muito festeira e bebia tudo. Mas assim, aí foi me apresentado o evangelho. E eu comecei a entender isso, sabe? Falei assim, será que tem necessidade? Porque pra mim a bebida era um refúgio, entendeu? Era um refúgio. E nisso eu conheci ela e aí a pastora Viviane, na época, apresentou, né? Levou a gente até a igreja, mas o primeiro convite meu foi da Ana. Fomos lá na Presbiteriana em Cornélio e a partir daí a gente começou a caminhar junto e se conhecer melhor. Mas foi muito intenso, assim, na velocidade que aconteceu, porque primeiro que eu conheci, né, Jesus. E ali pra gente, a gente fala assim, meu Deus, existe isso, né? Eu conheci ele só de ouvir falar, né? Mas agora já é um pouco diferente. E eu lembro que eu estava num desses encontros, um encontro com Deus, bebendo ainda, não é que eu fui forçado aí, mas eu cheguei lá e reclamando, o que eu tô fazendo aqui? É verdade, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Dormindo no chão, e ainda em cima de mim, Thiago, eu acho que de todo lugar lá é o único lugar que tava caindo sereno, tinha que tava faltando um pedaço do telhado. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Só que eu lembro até hoje, Thiago, que assim, o interessante, eu já me emocionei muito com isso que eu tô contando, mas eu lembro que eu gostava de beber. E eu saí num cantinho, tava tocando muito na época aquele louvor do André Valadão. Posso crer, hoje o meu milagre. Nossa, tava tocando muito, tava bem na época. E eu lembro que tocava muito isso no encontro. Eu pedi para um menino, não lembro quem agora, era noite, o pessoal já tinha ido deitar. E eu do nada eu levantei e falei assim, você coloca aquele louvor para mim ouvir ali? E eu saí quietinho no canto e fui orar. E eu fui muito sincero com Deus nessa oração, sabe? Eu cheguei e falei, Deus, eu tô com vontade de beber, eu quero sair daqui, eu quero beber, mas eu tô entendendo que isso não é bom pra minha vida, me ajuda porque eu não quero sair daqui com vontade. Eu não queria, tipo assim, negar a bebida só porque eu acho que é errado. Eu pedi pra Deus, Senhor, consegue tirar a vontade? Porque eu bebia muito, sabe? Bebia toda semana. E se bobeasse todo dia, entendeu? E eu fiz essa oração muito sincera, sabe? Sozinho no canto. Falei, Deus, se o Senhor puder, tira essa vontade de mim. Não quero sentir vontade, não quero ter abstinência. Thiago, nunca mais eu coloquei uma gota de álcool na minha boca. Olha só. E nem vontade eu tinha. Parece que eu nunca tinha bebido. E eu sei, pra mim isso é um milagre.
Porque assim, foi incrível. Eu falei, meu Deus, eu não tenho vontade. E saindo dali, ainda nesse processo de conhecer, ainda fui em festa de amigo. Nunca fui de festa assim de balada, festa de cidade. Mas gostava muito de estar na casa de amigos. Ainda fui na casa de amigos, eles estavam bebendo, eu do lado, Thiago. Não bebia, não tinha vontade. Pra mim não fazia diferença. Igual hoje, colocar aqui não faz diferença. E esse processo fez parte do nosso início, né? Junto com a Ana. Porque ela não bebia, mas ela sabia que eu bebia e ela não tinha falado pra mim. Porque assim, de um modo geral, a Ana também, né, já conhecia Jesus, né, nesse processo. E eu digo pra você, Thiago, eu costumo falar isso aí, eu não sei onde que eu estaria hoje se eu não tivesse conhecido Jesus, sabe? Ali foi uma mudança de chave, mudança de vida pra mim, né? Tem gente que fala que 360, pra mim não é 360, né? 180, porque 360 você volta no mesmo lugar, né? 180 você muda de direção, né? Sim. Então esse processo pra mim foi muito intenso, sabe? De conhecer Jesus. Foi muito bonito, é muito pessoal, né? O nosso encontro com Deus. Só que, com certeza, o papel da Ana, da família dela, o testemunho que eles nunca tinham bebido, me constrangia, sabe? Eu falava, meu Deus, eles não bebem. E pra mim era algo normal, sabe? Beber. Então, eu conheci ela dessa forma. E ela não queria ter outro relacionamento, depois ela contou pra mim, ela não queria de jeito nenhum, né, ter nenhum relacionamento na época. Só que existia em nós temos um coração muito parecido, sabe? Para as coisas de Deus. Hoje a gente entende isso. Sabe, às vezes Deus fala algo comigo, eu olho pra ela, Deus falou com ela, é incrível, a gente já se surpreendeu muito com isso. No começo assustava, sabe, de falar, faz isso. Eu falei, Deus, ele falou pra mim também. Até um tempo que a gente falava assim, olhava ela e falava assim, Deus, nós falávamos de Deus falou isso. Olha isso. Então assim, Deus realmente uniu um propósito, sabe? Porque a gente é muito parecido nessa questão, sabe? Somos muito desprendidos de muitas coisas. E Deus... E eu já não estava legal também do jeito que eu estava na época, igual eu falei, eu estava meio perdido, nunca fui de bagunça, mas assim, uma vida que eu não via a hora de chegar sexta-feira para beber. Então, é uma frustração, né? Eu acredito muito nisso, eu acho que dentro de nós, isso é uma opinião minha, acho que tem um vazio dentro de nós que só quem preenche é Deus. Sim. Então esse vazio às vezes você vai querer suprir de alguma forma, vai ser na bebida, vai ser na droga, vai ser em qualquer outra coisa, né? Vai ser no vício. Então eu acredito muito nisso. Para mim, e eu colocava isso na bebida. Eu amava beber. Eu também, eu confesso que eu bebi um pouquinho também. Mas eu acho que esse vazio, Thiago. Quando a gente encontra Deus, a gente... E é difícil quando a gente tá fora entender. E hoje eu não sinto vontade mais. Eu lembro quando minha irmã falou, quando o Fábio, né? O Fábio tem um testemunho muito bonito sobre isso também. E a gente não entende quando tá fora. Por isso que eu falo, acho que a nossa conversão, que eu digo, ela é muito particular. Quem convence não é o homem, não é o pastor, não é ninguém. Quem convence é o Espírito Santo. Eu acho que a gente tem que estar disponível, entendeu? E é muito pessoal. Eu acredito nisso, é muito pessoal. Manda um recadinho pra Ana, então. Aproveita que ela tá aqui tá na aqui tua do frente. lado aqui. É que vocês não estão vendo, gente, mas ela tá aqui, ó. Tá com os olhinhos cheios de ar. Eu amo muito ela. A gente sabe das dificuldades, né? Que a gente passa. E tudo tem um tempo certo. Nós temos uma filha linda, abençoada. E eu amo muito demais ela. A gente é muito colado. Muito, muito colado. Até no tempo que eu tive que ir para Londrina ficar um tempo lá, 1 ano trabalhando fora, como era difícil. Mas é minha guerreirona aí que tá comigo aí. A gente sabe. Eu amo muito ela. E vamos falar da filhota agora. Mano, agora você vai ter que dar um recadinho pra ela, mandar uma mensagem, deixar registrado isso daí também, né, Paulo? Minha filha, ela sabe, Thiago, eu não tenho vergonha nem de falar isso, mesmo que seja gravado, eu chego lá, ela pinta minhas costas de canetinha. Deixa, esses dias a gente chegou aqui, ó, vou contar um negócio que é até engraçado, né, porque assim, eu amo muito criança, sempre gostei muito de criança, sabe, até quando a gente trabalhou na igreja, amava o ministério infantil, tava com as crianças, eu, Ana também, né, igual eu falo, quando eu falo é mais ou menos o perfil dela nessa questão também. E eu não tenho vergonha, eu deixo a Manu fazer chuquinho em mim. Eu cheguei aqui no Rio, pra vocês entenderem, e antes da gente vir, ela fez um monte de chuquinho no meu cabelo. Coisa de 10 minutos, chega assim, pai, deixa eu ver, e eu deixo. Eu amo brincar com a minha filha, sabe? Brinco de tudo com ela lá em casa, lá. Aí ela pegou e começou a fazer. Ela chegou aqui no Rio e falou assim, eu fiz chuquinho do pai essa semana, no meio de todo mundo. Eu falei, tá bom, filho, mas não precisa contar, não espalhar. Né? Mas eu sou um paizão nesse sentido, sabe? Eu amo minha filha, brinco com ela de tudo, o tempo todo que eu puder estar com ela, eu tô com ela. E até a mãe brinca, né? A mãe que cobra mais. O pai é mais que estraga, né? Mas
Que a Ana acompanha mais ela na escola e leva, às vezes, em busca. Mas assim, nossa, minha filha, eu amo brincar com ela. Sou coladinho com ela. Vamos olhando para aquela câmera lá. Agora você vai dar um conselho para ela. Meu Deus, filha, Jesus sempre. Jesus, nosso melhor amigo. Sabe, o pai e a mãe vai estar aqui sempre por você. Eu sei que às vezes, como foi na minha vida, a gente não entende, né? Às vezes a orientação de um pai, de uma mãe. Mas se tem alguém que nunca vai abandonar, é Jesus, né? A Bíblia fala que pai e mãe pode abandonar, mas Jesus nunca. E nós também, filha, como pai e mãe, por mais difícil que seja, mas nós nunca vamos querer o teu mal, né? Sempre vamos querer o teu bem. E nós te amamos, minha princesa. Papai ama você, de paixão. Papai é apaixonado por você. Eu sou um papai babão, que eu sempre quis ser. O papai te ama, tá? Legal, cara. Mais alguma coisa que eu gostaria de falar? Não, é isso, Thiago. Eu agradeço a oportunidade, trazendo um pouquinho para aquilo que a gente falou. Eu que agradeço. O Thiago estando aqui para mim é uma alegria imensa, porque um negócio interessante que a gente falou, Thiago, eu acho que na vida a gente tudo que a gente pode fazer pelo nosso próximo, né? A gente pode fazer, não que foi a gente que fez algo por você aqui, foi Deus que fez, sim, entendeu? Sim, mas da forma como acontece, sabe? A forma como as coisas acontecem, a gente sabe que Deus vai preparando, sabe? Ambientes, preparando pessoas e unindo propósitos, como eu sempre falo. Sempre estamos unindo propósitos. Eu estou muito feliz de você estar aqui. Cara, se souber a alegria da gente. Eu tô mais. Como eu te falei, Thiago, ali era minha família. Para nós é simplesmente... Mas a hora que eu vi você lá trabalhando, sabe? Naquela correria, aquela dedicação, tudo muito lindo. Nossa, eu ficava tão feliz. Eu falei, meu Deus. Eu falei, é o Thiago aqui, cara. Fiquei muito feliz. Obrigado. Eu queria aproveitar a oportunidade também e agradecer ao Fábio, a Sandra, por ceder a casa deles. Gente, eu tô na casa do goleiro Fábio. Tem hora que eu não acredito, sabe? Sabe assim, pra você é normal, né? É igual falar pra nós, é um parente. Mas pra mim, cara, eu falei assim, meu, onde eu tô? Isso, conta pra nós, que eu imagino isso mesmo. Cara, ontem eu cheguei lá, na hora que eu vi, eu tremi. Minhas pernas deu uma tremidinha, não vou mentir, não. Aí, mas foi o primeiro bate-papo dele, assim, eu até contei uma história que eu treinei uma vez no União, ele tava. Sim. Né, que ele rasgou meu colete. Aí eu falei com ele ontem, falei, você não vai lembrar disso, com certeza. Né? Aí ele ficou assim, cara, você treinou lá? Eu falei, cara, eu fiz uma peneira. Na época, eu acho que foi em 97, 98. Sim. Olha, faz muito tempo. Aí eu brinquei com ele, falei, cara, ele falou, rapaz do céu. Então, Fábio, foi lá naquele campo de Andirá, que a gente foi treinar lá. Aí ele falou, no Engazão, é Engazão? Não lembro. Ele falou o nome do estádio. Eu falei, louco, mas você tá com a memória boa. Né? Aí ali quebrou o gelo, aí depois o Fábio é uma pessoa... O Fábio é muito querido. Sensacional. Ele... Família toda, né? Então, eu fiquei muito feliz de estar ali ontem, ter participado desse momento. Que você só não ficava beirando muito seu, eu falei que queria ficar batendo papo, o Thiago tá trabalhando. Nossa, eu tava muito focado também. Imagino. Tipo, as pessoas falavam comigo, parecia que eu tava na... E a gente assim, o tempo todo falando de você, indicando. Eu não parei um minuto, assim, né? Eu não almocei. Capaz. Eu fui quem não viu, entra lá pra ver o reel que ele fez. Ficou bonito. É reel que fala, né? Reels. Gente, eu vou falar. A Paula, a Ana ficou... Thiago, você já comeu? Toda hora. Thiago, você já comeu? Mas você nem consegue comer, né? Eu não dava fome. Não tinha fome. É porque eu acho que é por causa do... Não sei, a ansiedade, aquela que você querer fazer o melhor, né? Então a fome não... Eu fui sentir fome só quando eu cheguei no hotel. Confiança total. Eu falei ontem pra Ana, eu falei assim, uma coisa eu tenho certeza, o trabalho do Thiago é impecável. A hora que você postou ali, eu vi. Eu fui o primeiro, acho que vi, todo mundo. Coloquei, falei, gente, acessa. A hora que a Sandra viu, a Sandra ficou apaixonada. Fico feliz demais mesmo, tá? E Deus abençoe você e sua família. Que isso, obrigado, Thiago. Obrigado pela oportunidade aí. É isso, gente. Obrigado. Você que acompanhou até aqui, tá? Conversei hoje com o Emerson, da Refrigere. Contar um pouquinho da sua história, né? Deixar registrado para todo mundo aí. Sim, com certeza. Então é isso, gente. Valeu. Obrigado. Fique com Deus. Obrigado.